Olá, analíticos! Hoje vamos falar sobre cores e compartilhar algumas práticas, como deixar o seu dashboard mais atrativo, alguns cuidados que você tem que ter com as cores quando você aplicar em seus dashboards. Se você constrói dashboards, utiliza o Power BI, então esse vídeo é para você. Vamos lá? Vamos lá! Bem, para falar de cores, pessoal, primeiro contexto, cores em seus dashboards de negócio, obviamente. Mas a primeira coisa que eu queria falar para vocês é: cor não é um detalhe, tá? Cor é extremamente importante nos seus dashboards, inclusive faz parte de um dos itens que eu comentei lá em dicas para o seu dashboard, só que agora eu vou aprofundar mais esse assunto. Então a primeira coisa que você tem que pensar é que as cores não podem ser do seu gosto, tá? A cor do dashboard, tem que ter a identidade da sua empresa. Então, isso não é um detalhe. Inclusive, teve uma vez que uma oportunidade grande, uma concorrência grande, vários players fizeram uma prova de conceito, apresentaram e em uma dessas apresentações, os gestores que estavam participando do processo olharam para o dashboard. O dashboard era lindo, era fantástico, tudo bonitinho, mas desenvolveu bonitinho a prova de conceito, mas alguns gráficos ficaram com algumas cores que lembravam as cores do concorrente. E as pessoas nem viram os números, elas foram direto naquele visual que lembrava o concorrente. Tá? Então, primeira coisa que tem que fazer, se preocupe com o quê? Com o padrão de cores da sua empresa. É bem comum que as empresas tenham já os padrões bem definidos, né? Então já tem uma paleta de cores que é compartilhada com todos para que eles utilizem em seus projetos. Mas caso a sua empresa não tenha isso, não se preocupe. Vamos fazer isso agora. Como que você pode mapear essas cores para utilizar no Power BI? Tá? Então, primeira coisa que você tem que fazer, ó, eu procurei na internet e encontrei aqui esse site, que é o canva.com. Aí tem uma parte de geração da paleta de cores, né? E essa geração da paleta de cores é feita, ó, eu estou aqui, ó, é feita através do upload de uma imagem. Então você pega o logo da sua empresa, tá? Coloca aqui, e aí ele já vai gerar para você as cores da sua empresa. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Você viu que ele gerou aqui o hexadecimal da cor, que é um código, né? Tem uma hashtag e uma série de números aqui, né? Então basicamente tem uma outra ferramenta que você pode utilizar, é exatamente essa do temas do Power BI.tips, que eu já estou com ela aqui. E aí você pode dar um copy paste, ó, de cada um desses códigos aqui, ó. Tá vendo? Eu já dei de alguns aqui, ó. Essas três cores, vou colocar aqui a quarta cor. Vamos ver se ele vai adicionar. Tá aqui, ó, adicionou. E com isso ele já gera os códigos para fazer download do tema, tá? Então essa é uma opção, é fazer o download do tema do Power BI, você importa para o Power BI. Se você não sabe do que eu estou falando, vou mostrar aqui para vocês. Vou entrar aqui no Power BI Desktop, mas basicamente, pessoal, aqui em exibição tem os temas aqui que você está utilizando. Você pode customizar esse tema. Então, se você clicar aqui, você clica em personalizar o tema atual. E aí você escolhe as cores, né? Então você fala, ó, em vez desse daqui, eu quero colocar uma outra cor. Pega lá o hexadecimal da cor e coloca aqui. E vai adicionando as cores que você quer. Você pode personalizar, ó, o nome das cores, os textos, os visuais, que são os cards, entendeu? Deixar uma borda, enfim, você pode fazer uma série de configurações aqui. Deixar isso como um padrão. Essa é uma opção. A outra opção é importar o arquivo que for gerado daqui, ó. Tá? Essa é uma outra opção, bastante simples também. A importação é feita dessa forma, tá? Você clica aqui e vai lá procurar temas, tá? E quando você procurar temas, você importa essa opção, tá? Basicamente isso. Aí você importa aqui do teu computador e
Teus gráficos vão estar com essas cores, tá? Então essa é a minha primeira recomendação, tudo bem? Isso não é detalhe, tá, pessoal? Isso é importante. Identidade é algo muito importante. E a empresa, ela investiu muito dinheiro, às vezes. Quanto maior a empresa, mais ela investe. Ela está investindo na marca, a marca tem todas as suas cores, né? Ela contratou uma agência de marketing, então isso é para ser utilizado. Isso é importante, tá? Outra forma de você utilizar cores, pessoal, alertas. Essa é a melhor forma de você comunicar um problema, ou caso você queira destacar algum número para a pessoa que está utilizando o seu dashboard, ok? Então, cores. E eu gosto muito desse exemplo, né? Eu tenho vários ovos, todos são brancos, mas meu olho vai direto para o vermelho. É cognitivo isso. Então, como que isso funciona? Vamos pensar, primeiro, não esqueça o objetivo do dashboard. O dashboard tem o objetivo de responder questões de negócio. Okay? Então, quais são os produtos que tiveram um desempenho inferior a 10% em relação ao ano anterior? Quero que vocês me respondam. 5 segundinhos para vocês, hein? Ó. Foi, né? Nem preciso pensar, é automático. São 3 produtos, é o Latte, o Mug e o Termos. E o Termos, ó, menos 20%. Ele é o último, né? Mas olha só, o Latte, ele vende 37 mil, teve 10% de queda. Então, com um piscar de olhos, eu já consigo bater o olho nisso aqui, identificar quem são e já começo a fazer outros questionamentos, entendeu? Esse é o objetivo das cores, dar destaque, rapidamente responder a tua questão de negócio. Então vamos aqui para o Power BI. Ó. Esse é um dashboard que eu construí no Power BI, inclusive está aqui. Ó. Esse dashboard super simples, tá? Tem os cards assim com totais, tudo com a cor do tema que eu estou utilizando, padrão. Nada demais, tá? Mas tem informações muito valiosas aqui, tá? Tem o faturado, o orçado, o desvio percentual, a margem, tá? Do mês que eu selecionei, do ano que eu selecionei, visão por linha, evolução mensal, visão por família de produto e uma visão por região, onde eu tenho exatamente o detalhe dessas informações, faturado, orçado, percentual, desvio e o valor do desvio. Ou seja, tem conteúdo esse dashboard. O que falta nesse dashboard? Destaque, eu mostrar onde estão os problemas, tá? E como que eu posso fazer isso daqui? De uma forma bem simples, tá? Basicamente, existem técnicas para você utilizar aqui no KPI. Inclusive, isso foi tema do meu último vídeo, né? 3 dicas para você melhorar a apresentação do teu KPI. E uma dessas dicas foi a utilização de uma visualização que chama-se KPI, que eu explico em detalhes lá. Mas vamos lá, como é que funcionaria isso daqui, né? Eu vou pegar esse dashboard aqui, tava nele, mudei, né? E vou duplicar ele só para a gente fazer um aqui. Então eu vou pegar aqui esse detalhamento por região e vou pintar, ó, importante isso que eu vou mostrar para vocês. Vou criar um estilo condicionado, ou seja, eu vou pintar o percentual. Onde está a minha variação. Então, ó, formatação condicional, tá vendo? Isso daqui é uma tabela, tá? Uma visualização do tipo de tabela. E aí eu fui lá em formatação condicional, selecionei o campo que eu queria aqui, ó. Campo que eu queria, não foi percentual de desvio. E na formatação condicional tem várias opções. Eu posso pintar somente o fundo daquela célula, só a fonte, a barra de dados, posso colocar ícones ou até uma URL. O que eu vou fazer? Eu utilizo muito a cor da fonte de dados, tá? Um dos que eu mais gosto de utilizar, eu vou explicar por quê. Então aqui eu vou pintar somente se for vermelho. O exemplo do ovo lá, tá? Dá destaque somente no que for negativo, olha. Colocou aqui um vermelhinho. Bem tímido, né? Mas colocou. Eu posso adicionar outras coisas aqui. Então posso voltar lá no meu percentual de desvio, formatação condicional e vou lá onde na ícones, nos ícones. Eu posso adicionar um ícone. Então o Power BI já tem vários estilos de ícones aqui, ó. Bacana. Eu vou selecionar aqui as setinhas, porque como a variação foi negativa, quero colocar exatamente uma setinha para baixo. Então eu posso apagar aqui o resto. Vou manter a mesma regra que eu coloquei no outro. Se for inferior a 0,
Apareceu, tá vendo a setinha? Tá? Vou fazer a mesma coisa aqui num gráfico evolutivo. Só que tudo que for gráfico, pessoal, você não escolhe o campo. Você vai aqui nas propriedades, você é no formato, né? Que é o rolinho. Vai em cores de dados. E aqui eu vou mudar, ó. Vou mudar a padrão, vou deixar padrão como cinza. Vou deixar aqui cinza. E vou... Por que como cinza? Porque eu quero dar destaque. O azul, ele chama muita atenção. Então, ele é bonito, mas chama atenção. Então, o que eu vou fazer? Vou mudar aqui para regras e vou colocar a mesma regra que os outros. Se o meu percentual, você perceber que eu estou apresentando o valor faturado, mas a minha regra está sendo em cima da variação. Então, esses 2 meses eu vendi menos que o ano anterior. Menos que o ano anterior, não, menos forçado, perdão. Tá? E aqui eu vou colocar a mesma coisa. Ou melhor, vou utilizar aqui aquela análise lá, KPI. Substituir pelo KPI, e aí no KPI eu vou colocar os parâmetros que eu preciso para dar destaque. Ou seja, eu estou analisando aqui o meu valor faturado. Vou colocar aqui o meu valor. Vou colocar também aqui no eixo de tendência. Aqui, tá vendo? Ó, 41,79, 41,26, tá aqui embaixo, ó. 1,29, tá aqui embaixo, tá tudo na mesma análise. Então, só fazer o que eu vou fazer, eu vou apagar essas outras 2 análises. Eu já não preciso mais deles, tá? E aqui eu poderia substituir isso por um Gauss. Percentual, sempre é legal utilizar o Gauss, se for um número só. E aqui eu posso colocar também o estilo condicionado, tá? Eu não vou colocar porque senão vai se estender muito o vídeo. Então é assim que você faz no Power BI. Tá? Eu utilizo dessa forma. Qual o resultado disso? Que tem conteúdo, mas a apresentação dele não tem nenhum alerta, não tem nenhuma cor, certo? Pode se transformar em algo desse tipo. Vocês perceberam a diferença? Então, eu deixei os cinza, porque cinza é uma cor neutra, ou seja, eu não quero dar destaque no que está ok, eu quero dar destaque no que está fora da minha meta. E o que está fora da minha meta é exatamente a minha margem, é o desempenho da minha região Nordeste, é o desempenho da minha família de produtos de pote, de sobremesa e garfo de refeição, entendeu? E meu desempenho foi abaixo da meta nos meses de fevereiro e maio. Sem nenhum clique você já chega nessas conclusões. E fica o apelo do gráfico fica assim, você bate o olho nesse vermelho, em várias perspectivas diferentes, tá? Então essa é a ideia dos alertas. Agora vamos para o terceiro item. E o terceiro item é o seguinte, gente, é algo que poucas pessoas se preocupam com isso, tá? Quando vão construir os dashboards. Você sabia que 8% dessas pessoas, da população, é daltônica? 8%. É muita gente, em especial homens, tá? Isso é mais concentrado nos homens. Mas a verdade é que talvez você seja daltônico e nem saiba, né? Então as pessoas daltônicas, elas não enxergam todas as cores, né? da forma que uma pessoa comum enxerga. Então, basicamente, um exemplo do lado esquerdo aqui você tem as cores. Uma pessoa que tem uma visão normal, uma pessoa daltônica vê esses mesmos balões ou com essa cor ou com essa cor. Ou seja, daltonismo tem também tipos diferentes, né? Monocromático, algum com menos cor vermelha, e aí, enfim. O fato é que você não tem a mesma percepção de cores que uma pessoa normal. Então isso mostra que as cores, esse pode ser o gestor, tá? E é comum isso, é mais comum do que vocês imaginam. Então vamos lá. O que isso afeta o seu
o seu dashboard. Muito simples, gente. Se você tomar uma decisão numa informação que você não entendeu ela direito, tá? Ou que a comunicação foi clara ou o entendimento foi equivocado, você vai tomar uma decisão errada. Tá? Então, olha o exemplo do Leonardo Camaleão, né? Estava no meio da mata, todo camuflado, verdinho, para nenhum predador achar ele, e de repente, né, o camaleão era autônico. Então ele viu o ambiente dele de outra cor, não verde. E aí ele mudou exatamente para um laranja, para um vermelho, e isso deu destaque para quem? Para o predador. O predador foi lá e pegou ele. Então, fazendo uma analogia, é isso aqui, gente. A gente utiliza muitas vezes o vermelho e o verde na mesma análise. Né? Mesmos gráficos, você está com um gráfico mostra verdinho, mostra verde, para a gente é ótimo, né? Agora, para uma pessoa daltônica, esse gráfico é apresentado dessa forma, ou seja, não vê muita diferença, né? Então, em relação a cores, claro que ele está mostrando que é negativo, que está mostrando, mas as cores não dizem nada aqui para ele. O verde e o vermelho são cores muito conflitantes, são idênticas, tá? Para um dos tipos, né, de daltonismo. Então, uma boa prática, e não é fácil essa prática, tá? É evitar utilizar o vermelho e o verde na mesma análise. Por isso que os dashboards que eu mostrei lá, eles têm cinza e vermelho. Eu não estou mostrando vermelho e verde em todo lugar, tá? Em algumas análises, o total você pode mostrar ou ele vai ficar verde ou vai ficar vermelho, mas ele não vai ficar... Não tem duas cores lá naquele gráfico, então tudo bem naquela análise. Mas alguns gráficos a gente coloca lá, né? Verde e vermelho, é comum isso, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque uma pessoa enxerga o verde e vermelho dessa forma. Complicado, né? Então uma das opções é você mudar o quê? Você mudar o destaque, ó. Tudo aqui é cinza, né? Mas são cinza clarinho, são cinza mais escuro, e esse aqui é quase preto. Então o destaque está no vermelho, exatamente no preto, tá? Então essa é a ideia. É uma forma, né? Outra forma é você fazer um mix das duas coisas. Deixa o verde aqui mais clarinho e o vermelho, você deixa ele negrito, por exemplo, e vermelho. Um negrito que vai chamar atenção para a pessoa que está daltônica. Né? E uma pessoa normal, ela vai identificar que o vermelho, né, é que vai chamar atenção. Tá? Então é uma boa prática. Funciona bem isso. E outra coisa que vale muito utilizar são símbolos. Vocês perceberam que quando eu coloquei o KPI lá, tem um símbolo exatamente, Power BI tem exatamente esses 3 símbolos, pessoal. Ó, eles têm as bolinhas, eles têm isso aqui lá nos ícones, e o KPI tem esses 3 aqui, que é o total. Né? Tem exatamente o cheque, a exclamação e o que se manteve neutro, não teve variação, né? Ou pouca variação aqui. Então, apesar de ele não ver nenhuma diferença nas cores aqui, ou grandes diferenças do vermelho para o verde, você percebe que o cheque dá um sinal positivo, assim como um sorriso, né? E a exclamação, assim como a carinha triste, dá um sinal negativo. Então, olha aqui, olha o cheque aqui, pessoal. Tá vendo? Um gráfico, um dashboard. Olha só o ícone para baixo. Então a pessoa pode ser daltônica, monocromática, ele vai ver exatamente assim, né? Vocês têm uma setinha para baixo, então vai chamar atenção, tá? Essa é a ideia. É uma outra técnica que vocês podem utilizar. E para finalizar, eu queria comentar rapidamente com vocês a parte dos dashboards escuros, né? Eu vejo cada vez mais pessoas utilizando dashboards escuros porque esteticamente ele chama muita atenção, ele é bonito. E eu concordo, ele é realmente bem atrativo. O pessoal coloca um degradê de fundo, coloca imagens de fundo. Pessoal, isso é custo. Né? Então não tem problema. Mas, de novo, quando a gente fala de dashboard de negócio, o foco é na informação, comunicação, tá? Visual dos dados mais importantes para a pessoa que está analisando. Então,
tomar decisão batendo o olho, né? Num piscar de olhos. Essa é a ideia. E eu percebi o seguinte, se você colocar um fundo escuro e colocar as análises em branco, você consegue, na minha opinião, o melhor dos mundos, né? Exatamente, você tem aqui um dashboard claro, com fundo claro e cada análise com fundo branco. Aqui você tem um destaque maior, você percebeu? Ó, só de mudar, você tem um destaque bem maior nas análises, que esse é o foco, porque o fundo ficou escuro e as análises são brancas. E você pode deixar ele totalmente escuro, que ele pode até ser mais atrativo. Mas tem dois pontos que eu acho que não são positivos nos dashboards escuros, tá? Primeiro, que ele é muito cansativo. Ele é bonito de ver assim um pouquinho. Se você ficar toda hora com ele aí, ele cansa muito, tá? É igual você ter um Fusca amarelo, né? Eu falei Fusca, né? Mas pode ser qualquer carro. Amarelo ouro, né? A cor do Bumblebee lá. E pode ser também o vermelho, né? São cores muito fortes que cansam, né? Se você utilizar ela todos os dias, né? Então, se você utiliza o dashboard, você tem um dashboard diário, um painel que fica lá numa televisão, ou vários painéis, eu acho que esse pode ser uma boa alternativa para vocês, né? Que é o melhor dos dois mundos. Outra coisa que eu acho complicada no tema escuro, você tem que escolher as cores com muito cuidado, tá? Para você dar destaque no número é muito mais difícil. Então veja aqui, ó, o vermelhinho aqui do negativo, né? 3 e 18 aqui, ó. Totalmente diferente esse destaque desse destaque aqui, ó. Aqui fica muito mais fácil de você enxergar a informação, tá? Muito mais. Talvez você tenha que pintar o fundo da célula. E aí ele vai pintar todo esse espaço aqui, tá? Então vai gritar mais ainda, essa é a verdade. Assim como gritam essas cores aqui. Então, o fundo escuro, ele é interessante, mas eu acho que você tem que tomar muito cuidado nas cores que você vai utilizar. E na frequência que você vai utilizar esse fundo, tá? Isso não é um detalhe. É isso, pessoal. Vocês gostaram? Se você gostou, inscreva-se no canal, dá um joinha, compartilhe, né? Toda semana a gente está criando conteúdo para as pessoas que constroem dashboards com dicas, com melhores práticas, com técnicas, e espero que vocês tenham gostado, tá? E você já tinha pensado nessa questão do daltonismo nas cores do seu dashboard? Responde aí nos comentários, coloca aí se você já fez um dashboard pensando nisso, ou se você utiliza mais o dashboard claro ou o dashboard escuro. Bacana? Muito obrigado e até a próxima.